Muito bem, meus amigos, um abraço fraterno a todas as famílias. Edson Matoso aqui na TV Grão-Pará, canal 14.1, com o programa Agora com o Matoso. Mais uma vez, a gente quebra a ideia do roteiro, porque surgem os assuntos, temas importantíssimos, como nós estamos agora, a menos de 2 meses do primeiro turno das eleições municipais em todo o Brasil. Vamos eleger vereadores e prefeitos. E nós estamos trazendo aqui o doutor Hélio Martins, que é um especialista neste assunto. E um detalhe, não só na questão da lei como advogado, mas também na questão dos números como engenheiro, porque a política tem muito número, uma eleição tem muito número, né, doutor Hélio Martins? Satisfação muito grande tê-lo aqui. A satisfação é toda nossa, Matoso. Poder falar desse tema que é tão rico e tão importante para a sociedade, é tão importante para o Brasil, é tão importante para a democracia, que é o processo eleitoral. Eu sempre digo que todo cidadão deveria estudar direito. Acima de tudo, direito constitucional. Se fala muito na mídia sobre direitos do consumidor, mas o direito constitucional e o direito eleitoral, que vai efetivamente definir os nossos líderes, os nossos comandantes, é fundamental para a sociedade. Pois é, mas como é que as pessoas vão ter acesso a esses documentos? Seria que ter, porque nós temos o Estatuto do Consumidor, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, o que mais? Além das leis regulamentadas, que nem sempre as pessoas sabem, aí tem a questão eleitoral, que é uma das mais sérias que uma democracia pode ter. E aí vem uma situação que eu tinha colocado nos bastidores. Eu, sinceramente, aos 68 anos de idade, quando nós tivermos a eleição do primeiro turno, eu já estarei com 69, né? E eu nunca me senti tão inseguro, doutor. Não é mera ignorância, não. É por tudo aquilo que a gente fica vendo aí e eu fico pensando assim, o cidadão comum, a pessoa... Porque, em tese, eu sei de alguma coisa, mas eu me sinto ignorante nesse processo todo. Essas mudanças, apesar de ser feito um ano antes, elas não atropelam a boa vontade até das pessoas? A minha opinião, eu diria que não. Eu até digo que o processo eleitoral não mudou. A lei eleitoral não mudou. O que me parece é que a cada biênio a lei eleitoral ela é atualizada. Porque tudo que acontece no processo é depois medido, é depois avaliado pelo TSE e é naturalmente avaliado pelo Congresso Nacional. Então as lacunas que aconteceram numa eleição anterior, elas são preenchidas para a próxima, para que não aconteça mais uma vez. Você vê agora, por exemplo, que esta eleição foi extinta a coligação proporcional, para não acontecer o efeito tiririca que aconteceu em São Paulo. Uma pessoa se elegeu com 1 turbilhão de votos e carregou mais uma quantidade junto com ele. Agora não, agora vai ser eleição proporcional, sem coligação, cada partido vai somar a sua própria bagagem. Mas isso já é uma grande mudança, né? Exato, é para esta eleição agora. Hoje tem coligação majoritária, mas não tem coligação proporcional. Vai valer o que eu tenho. Ou seja, se eu sou do partido A, eu vou somar os votos do partido A para definir quem são os primeiros colocados. Tipo assim, o doutor Hélio Martins, é só uma hipótese, o doutor Hélio Martins é candidato a prefeito do partido X. Eu pertenço ao partido Y. O meu partido coliga com o dele para elegê-lo prefeito. Positivo. Ok? Para vereador, não. Eu que me viro no partido Y e os seus que se virem no partido X. Exatamente. Até a eleição de 2018, os partidos que coligaram para prefeito, para governador naquele caso, e coligavam também para deputado e somavam os votos de todos. Esta eleição, não. Nesta eleição, eles coligaram para prefeito, agora que acabou o prazo de convenções, mas eles vão estar isolados para vereador. Então, imagina Belém, que tem 35 vagas na Câmara Municipal. Você tem 1,5 vezes a quantidade de candidatos. Então, você tem 57 possibilidades de candidatos, só. Aí você soma todos os votos daquele partido para definir os primeiros colocados. Nós temos quantos partidos aí de cabeça? 30 aí? Tem um bocado. Tem vários, mas tem vários que não têm representatividade aqui, né? Enfim. Isso é uma outra questão. É uma outra discussão. Aí entra, o senhor falava com relação ao efeito tiririca. O cara tem 1 milhão de votos, e aí ele arrasta com ele uns 2 ou 3 que tiveram 32, 45 votos. Tipo exato, assim. Exatamente. Isso não vai acontecer. Por exemplo, o meu partido Y, eu só tive 900 votos. Eu poderia me eleger?
Eu dependeria aquela história da sobra, da sobra, da sobra. Pois é. Então, o que aconteceu? Houve uma compensação, que também é um ajuste jurídico. Antigamente, até a eleição passada, o partido que não, ou a coligação que não atingisse o mínimo do coeficiente, por exemplo, vou te dar um exemplo bem simples. Eu tenho 9 vagas numa Câmara Municipal, a menor, 9 vagas, e eu tenho 9.000 votos válidos. Okay. Quando eu divido 9.000 por 9, eu vou ter 1.000 votos. Tá? Ok. Então, a coligação ou partido que atingisse 1.000 votos, tá, garantia 1. Tá? Mas aquela que não atingisse 1.000 votos já estava fora. Ela conseguiu 980 votos. Até a legislação passada, ela estava fora. Nesta, não. Como foi extinto a coligação proporcional, tá, se garantiu que aquele grupo vai continuar na luta. Porque ele não atingiu o coeficiente, ele não está fora. Você vai fazer a avaliação do coeficiente, aqueles que atingiram 1.000 votos já conseguem um vereador direto. Certo. Você conseguiu 2.000 votos, 2 vereadores. 3.000, 3 vereadores, tá? Aí você vai contar as sobras. Eu tive 3.200, então eu tenho 200 votos de sobra. O outro conseguiu 1.500, tem 500 votos de sobra. Mas aquele que não conseguiu nenhum, tá? Ele tem 900 votos. Ele vai ter uma sobra maior do que esses dois. Então ele consegue fazer um vereador. É coerente. É coerente. É por isso que eu lhe falo que a atualização eleitoral, ela favorece a democracia. O que eu, como eu disse no início e repito, infelizmente a sociedade não conhece isso. E você disse, como é que eu vou ter acesso? Pelo celular. Está tudo aqui, as explicações todas, gente, estão aqui no celular. Só que as pessoas só buscam o YouTube para dançar. Nós temos que olhar aqui, nós temos que entender. Pergunta aqui, o que é isso? O Google vai te dizer, está fácil aqui. Agora, acontece que a gente precisa incentivar, e eu agradeço aqui a TV Grão Pará, eu agradeço a você, Matoso, ao Navarro, que é o nosso diretor que fica nos bastidores aí, a oportunidade de falar com a sociedade sobre a necessidade e a importância de conhecer a norma. Porque a grande punição daquele que não gosta de política é ser governado porque gosta. Então a pessoa, eu não gosto de política, eu sou apolítico, eu não vou me meter na política. Mas alguém vai ganhar a eleição e alguém vai mandar em mim, vai mandar nos meus interesses. Então é necessário, é absolutamente necessário que a gente viva a política, que todo cidadão participe efetivamente do processo. Agora, o senhor já falou, portanto, da questão da lei eleitoral que não mudou. Existem algumas atualizações. Aí tem uma outra situação. A lei eleitoral, ela busca garantir o quê e proibir o quê? Ela busca garantir equilíbrio de competição. A eleição é uma competição. Então, antigamente, aquele que tinha muito poder econômico, muito poder político, esmagava o pequeno, que não tinha poder algum. Então, o que a eleição busca fazer, o que a norma busca atender é o equilíbrio, a capacidade de competição. Como eu dizia há pouco, antigamente, o cara que tinha dinheiro pagava para as pessoas e pintava os muros, pintava os portes, saiu sujando a cidade toda pela sua capacidade financeira. E depois o pobre quer limpar. Depois o pobre quer limpar. Hoje é proibido. Então, esse, volto a dizer, é um instrumento, mais uma vez. Mas me permita, embora, até na eleição passada eu vi muito, quando você sai lá da sessão de votação, você chega na rua, a vala está cheia de santinhos, isso aí não tem como acabar. Mas a norma diz que aquilo é proibido. A norma pode, a lei pode censurar e até condenar aquela pessoa que sujou. Agora, como é que eu vou processar um camarada desse? A lei já pensou nisso, ela pensa quem é o beneficiário, de quem é aquele santinho que está lá. Não importa se foi o Hélio que jogou. Se é um santinho do Matoso, se é um material seu, você é o beneficiário daquilo. Então você responde. Eu vou ter que pagar a história. Então só que eu sou endinheirado, eu posso constituir um advogado e fico recorrendo enquanto eu assumo o mandato, doutor. Pois é, mas veja bem, aí eu tenho que aplaudir o controle brasileiro. Você disse agora há pouco que tem muitos fichas sujas sendo processados. Tem mais de 700 aqui. Pois é. Mas por que está sendo processado? Porque o controle é maior. Nós temos que homenagear os tribunais de contas que estão fazendo o seu trabalho. Nós temos 3 tribunais de contas, da União, do Estado e dos municípios, que estão trabalhando diuturnamente para controlar a coisa pública. Mesmo quando membros desses tribunais
tem pessoas ligadas a elas como candidatos? Mas aí você vai ter o Ministério Público fazer essa fiscalização. Mais uma vez, uma homenagem ao Ministério Público Estadual e Federal, que estão diuturnamente trabalhando. Peraí, só um minutinho para não parecer que isso aqui é uma fala de perseguição a quem quer que seja. Até porque eu conheço pessoas, tá certo? São pessoas simpáticas, pessoas boas, enfim, é apenas uma questão de garantir como é que se diz assim, a igualdade, né? Como você está falando. Justamente, então, a isonomia. Da isonomia, o princípio da isonomia. Exatamente. Obrigado aí pela lembrança, que é um preceito constitucional. Exatamente. Não é? Então, dentro dessa questão da legislação eleitoral também, porque fica aquela ideia, o cara é parente do fulano, não pega nada. E tem um detalhe interessante, por exemplo, há duas eleições passadas, Belém elegeu o cobrador pregador, que não tinha dinheiro. Ele andava no ônibus do Guamá, do nosso bairro maravilhoso, que é o bairro do Guamá, onde eu nasci, e conquistou a clientela e se elegeu. Mas acabou não fazendo. Não deu troco direito. Mas não acabou trabalhando, ele não deu o retorno que aquela comunidade acreditou que ele daria. Não se elegeu mais. E isso acaba propiciando, isso é um comentário aqui, os paraquedistas. Pois é. Porque nós temos algumas figuras como essas, e eu sou de uma época que era muito comum os bairros elegerem os seus... A Matinha exibia o Freitas, como é que chama? O Álvaro Freitas, o Jurunas elegia o Sebastião Bronze, antes dele tinha um outro que me passou agora, que era famoso. Os folclóricos aí. Era. O Guamá, o Canudos tinha Daniel... O Daniel Cardoso, a Terra Firme tinha o Aquilon Bezerra. Isso. E era impressionante, né? O Theo, oh meu Deus, porque agora passaram tantos, a Marambaia era impressionante, os bairros tinham, mas com o passar do tempo, essa coisa acabou um pouco, são poucos bairros que mantêm essas lideranças. E aí vem políticos de toda a ordem e minam esses bairros, pegando o voto de tudo que é lugar, e às vezes a comunidade fica sem representatividade. Mas é justamente a consciência social necessária. Se o cidadão entender que ele precisa eleger pessoas do seu bairro para discutir os seus interesses, os seus problemas, essa situação volta a ser daquele jeito. Que acaba hoje, você acabou de dizer, um paraquedista, um flutuante chega, pega o voto, compra o voto, e depois não tem compromisso nenhum. Você vê muita mídia nesse sentido. É importante que eu entenda a quem eu vou atender. O que eu busco? Eu busco atender os meus interesses sociais, os meus interesses coletivos, o interesse público que está em questão. Então eu tenho que eleger pessoas que tenham compromisso com isso. Olha, eu tenho aqui... Ai, meu Deus do céu, é porque eu estou com muito cuidado de fazer as perguntas, eu não gosto muito de usar roteiro, não, mas assim, tem campanhas, muitas campanhas por aí, não vendam o seu voto. Não venda o seu voto. E se você souber de alguém que vende o voto, questione. Olha, vai faltar médico no posto de saúde. Tem médico, já tem cara falando, não, porque quando eu for eleito eu vou dar saúde. Quem é, Matoso? Não posso falar, né? Isso eu não posso falar. Mas eu posso dizer isso. Promessa de médico, de hospital, não sei o quê. E por que ninguém promete o saneamento básico, que evita o cara adoecer? Olha, eu quero fazer um paralelo a você. Né? Eu fui advogado do município de Magalhães Barata. Tem duas peculiaridades que eu queria comentar sobre isso. A primeira é que Magalhães Barata tinha 8.600 habitantes e 8.700 eleitores. Aí você diz, isso é um absurdo, como é que tem mais eleitor do que gente? É que as pessoas, por não ter trabalho em Magalhães Barata, se afastaram, foram embora de Magalhães Barata para arranjar trabalho, condições de vida, melhor, estudar, trabalhar, enfim. Porém, elas continuam com aquele amor à sua origem. O domicílio eleitoral daquele cidadão é lá em Magalhães Barata. Então, eles retornam para votar em Magalhães Barata. E isso é fundamental, porque eles mantêm aquela força. Então, esse desequilíbrio entre habitantes e eleitor se dá por conta desse fator. Mas uma outra coisa que é importante, que aí o belemense precisa cobrar, precisa entender e cobrar, é que em Magalhães Barata tem 8 postos de saúde, daquele tamaninho. Tá? Tem a sede, tem a Vila A, a Vila B e a Vila C, que eu não vou lembrar o nome agora. Porém, o Guamá só tem um e tem 200 mil habitantes. Isso tem que ser revisto. Pois é. Que municipalização é essa? Se a municipalização, ainda há pouco nós conversávamos, doutor Hélio, a questão da municipalização. É o prefeito, é o vereador que trata.
Era o que eu ia dizer agora. Vamos lá, o Guamá está sendo tratado como deve com essa população toda? A gente está citando nomes aqui pontuais, são exemplos, vale para todos os bairros. Eu estou citando o Guamá porque eu nasci no Guamá, eu moro no Guamá, eu conheço aquela realidade. Tá? Mas vale para todos os bairros. Pois vale para todo o Brasil, cidade, vale para todo o Brasil. Agora, não tem cabimento, se lá que tem 8 mil habitantes, eu tenho 7, 8 postos de saúde, o Guamazão, com 200 mil habitantes, só tem um. Então isso precisa ser revisto, isso é discutido onde? Agora, nessa eleição municipal. Nós precisamos desses compromissos agora. O munícipe, o cidadão precisa entender isso. Então precisa conhecer as realidades. Eu vou, por exemplo, em Marapaninha, eu vou passar férias em Marudá, eu vou em Algodual. Enfim, as pessoas que andam por aí nos balneários precisam fazer esses paralelos. Agora, esses 8 postos que o senhor cita em Magalhães Barata, por isso que eu te digo, eu ainda estou na terceira pergunta, já está para acabar o programa. Mas são temas que a gente precisa discutir todo o tempo, né? Exato, exato. E eu me proponho que, se a direção da emissora quiser, aliás, o senhor já se colocou, o nosso diretor, para a gente se propor a ficar discutindo cada ponto desse aí. Positivo. Porque a mídia, de um modo geral, ela não discute isso. É verdade. Ela discute o que tem um interesse. É isso aqui, pá e pá. Aí, quando chega nesses momentos, são coisas vagas que passam. Eu não estou querendo dar aula de jornalismo, porque eu não sou professor de ninguém. Não sou professor de ninguém. Mas que me incomoda, incomoda. Por exemplo, esses 8 postos que o senhor se refere em Magalhães Barata, todos têm médico, enfermeiro, medicação, e evita que o cidadão corra de lá para cá às pressas para ser atendido no pronto-socorro da 14, doutor Hélio? Sim. Vale para qualquer lugar Sim. isso, tá? Importante também nessa questão, por exemplo, eu dizer agora que a eleição municipal é a mais importante porque o Brasil, com a Constituição Nova, sofreu o processo da municipalização. Tudo municipalizou. Você municipalizou saúde, educação, trânsito, cultura, tudo municipalizou. Então, lá no município pequeno, como Magalhães Barata, que eu queria aqui mais uma vez fazer uma homenagem, aquele município bonito na beira do mar, ali na costa do mar, que fica incrustado ali entre Maracanã e Marapaninho, um negócio lá pequeno, bacana, bonito. Então, lá você tem recursos federais para abastecer o UBS. Então você tem médico, você tem enfermeiro, você tem dentista, você tem agente comunitário de saúde que vai na casa do cidadão, você tem agente de endemias, toda uma estrutura nesse sentido. É por isso que a gente não ouve falar muito de Magalhães Barata. Pois é. A gente só ouve falar quando tem bronca. Infelizmente, só se vende o ruim. Agora tem um detalhe... O senhor me deu vontade agora de conhecer Magalhães Barata, que eu não conheço. Que é fundamental, é que, infelizmente, o Sistema Nacional de Saúde diz que só vai para o interior a atenção básica. A média e alta complexidade ficam nos grandes centros. Foi esse o grande problema da pandemia. Porque você lá na base não tinha atendimento de média e alta complexidade. É tudo aqui no centro. Então, as UTIs, tudo aquilo, a história da ambulância ou terapia. O cara tem que vir na ambulância quando a situação é mais complicada. Doutor, o que é pré-campanha? A campanha já começou, passaram as convenções. Como é que é essa história de pré-campanha, pré-candidato? Acabou essa conversa? Olha, é uma coisa interessante da pré-campanha, é que, como essa estrutura foi cada vez mais controlada e atualizada, fechada, o Congresso Nacional criou a figura da pré-campanha, que tem 3 itens. O que é pré-campanha? Eu posso falar do meu histórico, eu sou candidato a vereador, a prefeito, eu posso mostrar a minha história, como a sua, que é brilhante, Matoso, no jornalismo, no processo político. Falo da minha história. Falo dos meus projetos, o que eu pretendo oferecer à minha comunidade. E depois eu posso dar opinião política sobre a conjuntura federal, estadual, municipal, nacional, mundial. Eu posso dar minha opinião política. A pré-campanha só não pode pedir voto. A pré-campanha não pode. Na pré-campanha você só tem a vedação de pedir voto. Mas você pode mostrar o seu histórico, você pode mostrar seus projetos e você pode dar opinião sobre essa ação política. E isso é uma vitória. Porque a gente antecipou 3 meses mais o processo de apresentação. Se aquele cidadão é ficha suja, não adianta ele tentar dizer que ele não é, porque a verdade aparece. E se ele é ficha limpa, ele vai ter condições de vender um projeto para a sociedade. Pois é, doutor, mas essa história do ficha suja, tem a história do transitado e julgado, porque o cara não foi julgado ainda, não foi condenado, a ficha dele está lá marcada, suja, mas ele ainda pode ser candidato, porque ainda... Mas a norma prevê quais são as possibilidades. Tem uma figura diferente dessa que é engraçada, é que a condenação é para 8 anos. Se eu tenho uma condenação... Hoje é que está acontecendo um fenômeno contrário. Se eu fui condenado em 2011 e nós estamos em 2020, eu já não sou mais atingido pela lei da ficha suja. Porque são 8 anos. Só que eu não posso ter condenação perpétua. Sim.
Essa questão. A lei já previu que são 8 anos. Então, quem está condenado de 15 de novembro de 12 a 15 de novembro de 20, está considerado ficha suja, não pode concorrer. Anterior a novembro de 12, pode. Porque senão seria perpétuo. Eu entendo. Isso não pode. Bom, deixa eu fazer uma outra... Agora, essa pré-campanha ou campanha, porque tem outra história. Não, eu vou deixar isso para o final. Deixa eu perguntar isso aqui. Como a lei eleitoral controla a compra de votos? Que é uma das... Eu não sei quem é pior. Quem compra o voto ou quem vende o voto. Os dois deveriam ser presos. Mas como controlar isso? A lei já previu o que ela chama de captação ilícita de votos. Nós temos uma figura emblemática no Brasil, que é do senador do Amapá. Foi comprovado que o senador do Amapá teria dado R$26 por uma pessoa. Tá? E por conta desses R$26, foram cassados os mandatos de um senador da República do Amapá e de uma deputada federal. Quem é o instrumento? Celular. Se eu discordo dessa situação imunda, dessa situação ridícula, triste, tá? Nefasta, como você dizendo agora, de compra de voto, eu filmo aqui qualquer tipo de possibilidade e remeto isso para o Ministério Público Eleitoral. Ele vai proceder e aquela pessoa ficha suja vai pagar. Aquela pessoa que comprou o voto, perdão. Remeto para o Ministério Público Federal. O senhor poderia me ajudar se tivesse? Eu sei que tem tantas informações. O senhor, como uma pessoa muito... Por exemplo, hoje eu vejo uma bronca, uma situação ali... Já cabe eu mandar para o Ministério? Já cabe. Na pré-campanha já cabe. Como é que eu procuro lá o Ministério Público Federal? O Ministério Público Federal vai disponibilizar agora um celular, um número de WhatsApp, que eu não tenho agora, né? Não sou nem autorizado a fazê-lo, mas o Ministério Público já tem feito nas últimas 4 eleições, disponibiliza um número de WhatsApp e você pode denunciar. E é inclusive anônimo, como é o caso da ação criminal. Você não é obrigado a se identificar. Mas o Ministério Público, eu queria que homenagear o Ministério Público Eleitoral. Inclusive hoje, hoje dia 21, é aniversário do Procurador Eleitoral. Eu quero aqui mandar parabéns para ele, porque eu sou testemunha. Felipe Moura Palha, é o nosso Procurador Eleitoral do Pará. E nós acompanhamos o desenvolvimento disso e a fiscalização é muito grande. A gente só fala, Matoso, dos erros, da dificuldade, a gente acaba não analisando, não acompanhando o que tem de bom. O senhor falou ainda há pouco de ficha, de limpeza, Eu vou lhe falar uma coisa, a política como ela está, só para vocês verem que eu não sou tão cético com o que está aí. Eu só ainda tenho dúvidas, desculpe, eu tenho meus motivos ainda da urna eletrônica. Eu ainda tenho. Eu tenho meu motivo. Em um momento ou outro eu vou dizer por quê. Não é pelo discurso que está tendo aí, a campanha contra, que existe, não. Eu tenho motivos. Tá? Mas eu venho me estimulando de novo voltar. Porque parece que as coisas estão ficando mais claras, as instituições estão funcionando mais. Mesmo que eu tenha falado ainda há pouco, mas se o fulano ou o beltrano for o parente ou aderente daquele outro que é ligado a tal órgão, de alguma forma alguém vai ser pegado, mais cedo ou mais tarde. Com certeza vai. Tem que acreditar também, né? Tem uma coisa engraçada, por exemplo, Matoso, que eu sempre digo, como eu vou fazer palestra nas campanhas eleitorais, que tem uma coisa bizarra que ninguém ajeitou ainda. A norma ainda não previu. O que é? É a fiscalização da urna. Você tem, historicamente, uma mesa com servidores públicos lá e pega os fiscais dos partidos e coloca no canto oposto daquela sala, fica sentado. Como é que eu vou fiscalizar uma identidade e um título eleitoral se eu estou aí a 5 metros de distância da mesa? Ainda mais agora que tem que estar com 1 metro de distância. Eu entendo que o fiscal do partido tem que ser super treinado pela legenda para que ele efetivamente lhe represente. Normalmente é cabo eleitoral. E... sim, mas se ele for treinado, eu tenho trabalhado muito isso nos bastidores, eu tenho dito para o candidato que me contrata que, acima de tudo, não adianta ele ter feito uma campanha linda se ele não tiver fiscalização. Então, o fiscal deve ficar atrás do mesário para que ele acompanhe o que ele está colocando na mesa. Ele vendo aquilo lá, ele efetivamente vai controlar mais. Tem um exemplo engraçado da eleição de 2008, que... o juiz, ao encerrar a eleição, ele pega o BU, que é o boletim de urna, ele contou tudo e proclamou o A eleito. O grupo da oposição tinha somado os BUs e percebeu que o B ganhou.
Aí o juiz desproclamou A e proclamou B. Imagina a confusão que foi lá em São Francisco. Não houve morte, porque São Francisco fica ali pertinho de Castanhal. Acionaram o batalhão da PM, cercaram o fórum, porque o juiz cometeu uma falha. Mas é humanamente permitido cometer falha, que é somar BU. Então, olha a importância que tem um boletim de urna ao final do processo. Sim. Então, o fiscal tem que ser treinado, tem que acompanhar, e a norma precisa prever isso. A norma nunca tratou disso. Onde é a posição do fiscal dentro da sala? Olha lá. É fundamental isso no processo para que você possa efetivamente controlar o que acontece. Muito bom. Tem uma outra indagação aqui. Estão dizendo que tem gente ficha suja que vai poder concorrer. Eu já até antecipei agora sobre isso. Pois é, o senhor falou ainda há pouco, mas eu vi essa insistência. Tem ficha suja que vai concorrer? Pode isso? Eu te disse agora. Primeiro, você só pode ser efetivamente condenado, cumprir uma sentença, se houver trânsito em julgado. Então pronto. Primeiro ponto. Não houve trânsito suspeição. Sim, mas aquela coisa... eu sempre digo que é importante a gente entender. Se for o meu parente, eu quero que ele seja condenado antecipadamente? Não. Pois é. Então por que eu vou condenar antecipadamente uma outra pessoa? O meu parente, ou eu próprio, tenho o direito a ir até a última instância. Então todos têm. Mas agora, só reforçar isso. Tranquilo. O que a lei da ficha limpa propõe são 8 anos de inelegibilidade, para não ser perpétua, repito. Então, quem está condenado de 12 a 20 não concorrerá. Mas quem foi condenado a 9, 10 ou 11 poderá concorrer. Pois é, mas aí, doutor, é o seguinte. Eu estou conversando com o doutor Hélio Martins, especialista na legislação eleitoral. Repare bem, quando a gente vê que tem quase 800 com processo de ficha suja, tá certo? Certo. Aqui no Pará, para a prefeitura, podem ser candidatos a prefeitos e a vereadores. Aí entra aquela questão dos tribunais para dar celeridade a esses processos. Quando eu vejo membro do STF lá no TSE, ou outros tribunais superiores, enfim, quer dizer, deixa de mão aqui, desculpa a ignorância. Eu pergunto, eu estou perguntando porque é tanta complexidade nessas coisas que tanto prova que até eles lá se embolam. Sim. Tem gente que diz que ladrão está certo, roubar e liberar ladrão, quanto mais pode, não pode, solta, semiaberto, dá liberdade para ele, bota como é o negócio aqui no... Tornozeleira. Quer dizer, quando o cara tem fortunas para recorrer, ele acaba tendo esse tipo de benefício. Essa demora é isso que as pessoas... Mas fulano tem processo contra ele ainda vai ser... É a falta de celeridade na justiça? Sim, é a história do Estado. Mas não tem como melhorar isso, não? Um dia, quem sabe, zerar? Eu acredito que esse processo está em andamento. Está em andamento. Acabei de falar ainda agora. Você falou, por exemplo, o Tribunal de Contas do município do Pará tem um conselheiro afastado. Você lembra disso que aconteceu? Não quero aqui nominar, mas hoje você só tem 6 conselheiros de 7. E você tem um auditor que está hoje respondendo como conselheiro, porque o conselheiro, o Ministério Público, tem uns indícios lá, o Ministério Público afastou o conselheiro do cargo. E me parece até que ele já foi atingido pela compulsória, pela aposentadoria compulsória, ele nem retorna mais para o cargo. Mas isso é um processo de evolução de Brasil. Mas né? Aconteceu e a gente já tem um exemplo no Pará. A gente pode saber como, gente, no Google, pergunte assim no Google, tem o microfone ouvindo. Qual é o conselheiro de um tribunal no estado do Pará que está afastado? Exato. O Google responde, né? Pois é. Então, volto a te dizer, esse processo está amadurecendo. E, mais uma vez, aqui eu presto homenagem, eu rendo homenagem ao Ministério Público, que está fazendo o seu trabalho. Eu confio muito no Ministério Público. Aliás, eu assinei aqui na Praça da República aquela... manifestação. As 10 medidas contra a corrupção. Sim. Eu não tenho nenhum problema com isso. Deixa eu ver a saideira aqui. A eleição vai iniciar mais cedo neste ano? Pois é, por conta da pandemia, a eleição que sempre começou para o cidadão às 8 horas da manhã, eu sempre dizia, como técnico de eleições, que as eleições começam às 7 para o partido, mas começam às 8 para o eleitor. Porque 7 horas você tem que testar a urna, você tem que saber se aquela urna é daquela sessão mesmo, se a lista está certa, tem que fazer uma coisa chamada de zerésima, que as pessoas não conhecem. Zerésima é quando você vê que aquela urna está zerada. Você agora falou de desconfiar da urna eletrônica. Eu desconfio. Então você aperta lá um comando e sai de lá zerado o boletim.
é chamado de zerésima. Antes de começar, tem que zerar a urna. Ela tem que ser aferida e zerada. Tem que confirmar se o presidente da sessão está lá, as autoridades. Fiscais dos partidos. Aí é a importância do fiscal. Então eu digo que a eleição para o partido vai começar às 6, quando vai fazer a zerésima. E a eleição para votar começa às 7. Com prioridade para os idosos, das pessoas que estão na faixa de risco, de 7 às 10. Então, a prioridade de 7 às 10 é para os idosos e de 10 até às 17 é para o cidadão. Eu quero ver como é que vamos votar na minha sessão, lá em Ananindeua, porque tem umas 14 sessões, é exagero, mas umas 4 ou 5 sessões na mesma escada. A escada deve ter 1 metro de largura, é um sobe e desce, eu quero ver como é que vai ser. Dessa vez eu vou votar no horário do idoso, porque normalmente eu voto lá para 1 hora, 2 horas da tarde, que está na manhã já. Mas agora, até por uma questão de... Vamos lá, mas que é um... E eu vou filmar. Bora ver como é que vai ser. É uma zoeira danada, doutor. Só para terminar, que já fizeram o sinal de lá. Eu tenho uma preocupação particular, vou falar com o Navarro e quem sabe conversar num outro programa para saber o que é que o radialista pode dizer. Qual a diferença, é dia do radialista, vamos aproveitar, apresentador de rádio, de televisão, a mídia aberta, os canais abertos, a convencional e as redes sociais. Qual a diferença? Tem? Tem muita diferença, porque é absolutamente controlado, que é o oficial, que é a concessão pública. A comunicação por concessão pública, rádio, televisão, ela é controlada. Então ela tem regras que precisam fazer. Já na internet, não. Na internet vai entrar naquela linha da opinião pessoal. Se eu me decidir ser candidato, ser homem público, eu também estou exposto a isso. Eu também tenho que responder pelos meus atos. Então eu não posso dizer depois que aquele cidadão não pode falar mal de mim. Ele pode dar a opinião dele, se ele concorda, se ele discorda. Na internet pode? Na internet pode. Agora, o que acontece? Existe, depois que você passa em convenção, que você passa a ser candidato e se registra efetivamente, você tem uma coisa chamada direito de resposta. Se alguém me criticar em um canal qualquer, eu peço ao juízo eleitoral o direito de resposta. Por exemplo, se eu chegar na internet, aqui não porque o programa não é diário, mas na internet a gente está diário com informações, no nosso canal do YouTube, Edson Matoso TV, disse assim: o candidato X apoia claramente políticos ladrões condenados. Ele pode reivindicar o direito de resposta de ser... Pode, porque o seu... Mesmo que o político que ele apoie seja o ladrão condenado? Aí que tá, ele vai ter o direito de resposta desde... quando ele entrar com o pedido de direito de resposta... Eu estou falando do ladrão de colarinho branco, que é a praga deste país. São os que mais roubam no Brasil. São os políticos de colarinho branco, que fazem outros serem ladrões e corruptos lá na beira, que nós aqui na mídia adoramos divulgar. Eu não estou dizendo que o ladrãozinho lá do canto não é ladrão, não estou dizendo isso. Sim. Mas a grande mídia adora pegar os caras lá da periferia, da Baixada, tá entendendo? E acusar, e execrar, e ridicularizar publicamente. Agora os bacanas de colarinho branco ainda viram ídolo nesse país. Quer dizer, eu não posso falar isso. Agora eu posso, mas não estou dizendo quem é, né? Sim. Você não está agredindo a moral pessoal de ninguém. E isso tem que ser pessoal. Alguém tem que se sentir ofendido. Se for direcionado. Exato. O que é interessante é o seguinte: esse é direito constitucional de contraditória e ampla defesa. Se você fala o A, o B tem direito a defender. Entendi. Agora, quem vai decidir, fazer a síntese disso, é o juiz. Se o que o A disse é efetivamente correto, é verdadeiro, e o B quer direito de resposta, não tendo direito, o juiz nega. Aliás, eu quero lhe dizer, em 2006 eu me retirei do ar na Raulan, estava na Rádio Raulan, e eu saí do ar, inclusive de livre e espontânea vontade, para evitar problemas para a empresa. Eu fui 2 vezes, houve um partido político que fala muito em liberdade de expressão, tentou me processar. A justiça considerou improcedente. Mas, na verdade, o que é que eles queriam? Era exatamente tapar minha boca para eu não falar isso aqui. Porque na hora que você fala político, ladrão, condenado, tem gente que se perturba. Sim. Não bora dar um jeito de tirar o Edson Matoso, porque senão as pessoas vão querer saber quem é esse político, ladrão, condenado. Agora tem um processo também que eu preciso lembrar, é que tem muita gente que foi condenado sem ter culpa.
Não, e como é que... Olha, Sim, na cadeia está cheio, um bocado de gente que era para estar solto aí no caso presídio. do poder político, eu vou te dar um exemplo interessante. Eu sou prefeito de um lugar qualquer e eu tenho uma equipe. Tá? A equipe vai proceder. Imagina que o pregoeiro daquela prefeitura, o cara da licitação, fez uma malandragem lá e se deu bem naquela malandragem. Quando terminar o processo, isso ia para a costa do prefeito. Mas quando o cara é citado como chefe... Calma. Mas aí a mídia que cita como chefe, aí tem toda uma maquiagem. Não, mas quando sai lá... Ok, eu estou te colocando na minha prática, no meu cotidiano, que tem muita gente que respondeu bronca que não é dele. Aí o que acontece? Aí eu tenho que separar como a lei amadureceu. Antigamente você tinha a lei de responsabilidade. Quem é o responsável? É o prefeito, só ele responde. Mas quando chegou na lei de improbidade, que ela é de 92... Os ordenadores de despesa tem que... Ela é de 92. Só agora, na década de 2010, é que ela acabou sendo esse grande boom. Mas ela amadureceu, portanto. O que acontece? A lei de improbidade diz o seguinte, responde hoje o gestor, prefeito, o servidor que fez a malandragem e o beneficiário, que é o empresário. Entendi. No caso da Odebrecht, foram presos os diretores da Petrobras, os servidores da Petrobras e o Marcelo Odebrecht. Então você vê gestor, servidor e empresário. Quando eu falo assim, eu quero dizer o seguinte, é só para instigar, para continuar a celeridade no processo, porque a gente vem vendo as instituições funcionando sim no Brasil. Quem poderia imaginar um ex-presidente, um governador, um deputado federal ser preso, né? Quem afastado como do Rio de Janeiro. Conselheiro afastado como do Rio, porra, com toda a moral do cara. Então, claro... Juiz federal. Juiz federal e um camarada que era até da caserna. Isso que foi uma grande situação. Bom, o senhor falava ainda há pouco... Meu, só tem um jeito. Se passar, a gente vai ter que cortar e botar em outro programa. Mas o senhor falava ainda há pouco sobre a questão dos candidatos endinheirados. E alguns até com CNPJ. Parece que agora todo mundo tem que ter CNPJ, é isso? Pois é. Hoje o candidato é considerado uma empresa. Quando ele se registra, quando o partido registra o candidato no TRE, o sistema emite um CNPJ. Aí ele tem que abrir uma conta bancária da empresa campanha. Essa conta será extinta no dia 31 de dezembro. Então, do dia do registro até 31 de dezembro, este candidato agirá na parte eleitoral como empresa. Então, com todas as obrigações que a empresa tem. Receita, balanço, despesa, controle, enfim, tudo isso vai ter que ser efetivamente registrado. Outra coisa, como o senhor é especialista no tema, o camarada para se candidatar, ele tem uma quantidade de certidões negativas, eu não lembro bem, são 9 ou 10? Eu diria que são simples, são as criminais. As criminais. Por exemplo, o cara que está no Serasa, no SPC, não tem problema. Não tem problema. Ele só não pode estar condenado. Então ele tem que tirar certidão criminal federal, estadual e eleitoral. Pois é, mas não tem lá no tribunal, tem 3 cartórios? Não, tem um negócio desse? não. Como é que é isso? Os tribunais de contas vão enviar para a Justiça Eleitoral a lista de quem está ficha suja ou não. O que eu tenho que apresentar são as certidões criminais. Eu estou ficha limpa, eu não tenho nenhuma condenação. Maria da Penha, qualquer coisa desse tipo, se eu tiver limpo, beleza. Se eu tiver com problema, eu sou proibido. Eu juro que é para terminar agora. Portanto, é o seguinte, quando o camarada é candidato, é porque a justiça liberou. Sim. Então está todo mundo bacana. Sim. Falando assim. E detalhe, o partido que percebe que houve uma malandragem naquele candidato da oposição, ele pode impugnar. O juiz, olha só, eu me registro, a Justiça Eleitoral baixa um edital para dizer, sociedade, o fulano de tal se candidatou. E as outras pessoas têm 5 dias para impugnar. E ele tem 7 dias para se defender. Enfim, direito constitucional, direito de defesa, direito de contraditório. Doutor Hélio Martins, a saideira, juro que é. Vamos lá. Suponhamos uma cidade imaginária na Venuslândia. Sim. Venuslândia. Na Venuslândia tem uma grande liderança política eleitoral que vai pedir voto para o filho da Vênus. Certo. Tá? Aí eu entro como radialista e pergunto, grande líder, o senhor está pedindo voto para o filho da Venuslândia ser o candidato a prefeito, a presidente da República? Eu posso assim perguntar, contra quem
líder? O senhor está perguntando. Porque quando eu peço voto para a sua candidatura, é porque o senhor está concorrendo com alguém. Certo. Mas eu posso, assim, eu seria olhado como irônico e perguntar assim, mas o senhor está pedindo voto para ele contra quem? Alguém pode olhar que isso é ironia da minha parte? Pode? Pode. Eu posso ser condenado por causa disso? Não. Entendo que não. Porque, volto a te dizer, o processo de eleição é uma competição. É o A contra o B. É o projeto do A. Eu estou vendo nas mídias sociais uma grande liderança política deste país pedindo voto para um candidato. E eu não consigo achar o concorrente do cara, ainda não vi. Sim. Onde é que eu vejo a relação dos candidatos que já são candidatos? Já saíram? Ainda está em processo, até o dia 26. Então, ainda está em processo. O prazo é até o dia 26. O que é que acontece? O prazo de Então ele está certo em pedir voto para o candidato dele e eu estou certo porque eu ainda não sei quem é o concorrente. Detalhe. Se tiver alguém pedindo voto agora, está errado. Porque só se pede voto depois do dia 26. Nós estamos em pré-campanha ainda. Agora eu disse, tudo pode, menos pedir voto. Mesmo na internet? Mesmo na internet. Não se pode hoje pedir voto. Quem fez isso pode responder. Volto a te dizer, o processo de convenção... Mesmo que tenha imunidade parlamentar? Mesmo. A norma é para todo mundo. Não pode agora... Mas quem vai liberar ele se ele tem imunidade parlamentar? Quem é que vai liberar ele para ser processado? A discussão não é a ele, é o beneficiário. É o beneficiário. É o beneficiário. Se ele está pedindo o voto para o A, a gente processa o A e não o autor do pedido. Eu sei. Eu estou aprendendo aqui, gente. Essa autoridade que você está falando que está pedindo voto, ela tem que entender que ela pode prejudicar o candidato dela. Só se pode pedir voto a partir do dia 27. Olha só, a convenção acabou 16, o prazo de registro acaba 26, a campanha começa 27. A campanha eleitoral para pedir voto com número, até agora as pessoas já escolheram seus números. Veja bem, a campanha de prefeito, o número coincide com o número do partido. Tá, beleza. O partido A tem o número 00, então o candidato vai concorrer com o número 00. Candidato a vereador não, são 5 dígitos, mas candidato a prefeito são 2 dígitos, que por coincidência são os dígitos do partido. Portanto, atenção, meus amigos, eu não posso... Apaga aquela minha gravação que eu estava pedindo voto para alguns amigos e familiares de um candidato aí. Né? É claro que o líder que eu estava falando sou eu. Mal e porcamente divido a liderança em casa. Mas, assim, é isso. Mas, tá vendo, é uma aula. Quando a gente fala assim, pode parecer que a gente está falando contra fulano, contra Beltrano. Negativo. Portanto, eu não vou fazer nenhum áudio, como já me pediram, nem um vídeo. Batoso, grava aí, pede o voto, os caras gostam de ti aqui. Eu não posso fazer isso, senão eu vou prejudicar o candidato. Se você pedir voto, vai. Mas se você falar das qualidades pessoais do cidadão, dos projetos dele, da opinião política dele, não tem problema. Não pode pedir voto. Porque não pode pedir voto na pré-campanha, só a partir de 27 de setembro. Muito bem, doutor Hélio Martins, muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade. Eu não tenho nenhuma dúvida que algumas coisas aí nós poderíamos fazer em programas específicos. Essa história da municipalização é uma delas, né? Nós poderíamos conversar, mas pelo menos em parte já é suficiente. É fundamental pesquisar nas redes sociais. Eu vou no TSE, não é isso? Isso. Eu vou lá e pergunto as coisas que tem que perguntar. Você pergunta para o Google, ele vai aparecer que muitos analistas já fazem comentários. Tem muita gente falando sobre isso. Não precisa ser especificamente no TSE. No TSE. No Ministério Público Federal. Principalmente. Que vai, né? Ministério Público Eleitoral. E em breve, quem sabe, a gente volta aqui para voltar a conversar sobre isso. Eu estou à sua disposição. É um privilégio vir aqui falar com você. Uma pessoa que conhece do processo, vive isso diuturnamente. É um privilégio, é um prazer para mim estar aqui. Satisfação também é porque da época da Constituição Estadual de 89 para cá, mudou um bocado de coisa, mas pelo menos a gente participou historicamente desse processo. Só quero lembrar, não sei se eu já falei, vou lembrar de novo, que no Campeonato Brasileiro de Futebol, para não dizer que eu não falei de flores, nem de futebol, o Independente estreou perdendo para o Rio Branco lá, no Acre, por 2-1, Independente do Curuí. O Bragantino deu de virada aqui no Vilhenense de Rondônia por 3-1 lá em Bragança. Boa vitória, o Remo continua sem vencer, empatou dentro de casa com o Botafogo, mas continuará no G4, e o Paysandu, de uma forma espetacular, venceu lá dentro o Ferroviário por 2-0 e também está no G4 da Série C. Se você quiser saber um pouco mais de futebol, do esporte, você pode acompanhar o Edson Matoso TV, o nosso canal no YouTube.
Tá bom? Doutor Hélio, muito obrigado. Eu que agradeço, Matoso. Tá bom. Um abraço, pessoal. E é isso aí. Qualquer dúvida, passe aqui pra gente, que a gente vai continuar perguntando ao doutor Hélio Martins se colocou à nossa disposição. Um abraço, pessoal. Até a próxima.